Cláudio Pardo é um cara muito diferente. Ele é um administrador de empresas que virou um dos biólogos mais reconhecidos no Brasil e ele é um dos grandes líderes na área de restauração, de biodiversidade, é um grande formador de jovens nessa área, é uma personalidade muito importante na área do meio ambiente no Brasil. E aí, Cláudio? Ô, Roberto. Boa viagem? Ótima viagem. Um dos grandes desafios que a gente tem é lidar com o contraditório na discussão ambiental. O Cláudio é alguém que ajuda a convergir, a buscar soluções num tema tão novo para todos nós, para a academia e tudo isso. Ninguém queria o desastre de Mariana, né? Ninguém tem interesse nisso, mas como tudo na vida tem um lado ruim e pode ter uma oportunidade também. Eu acho que a gente tem aqui uma grande oportunidade de uma construção de um novo universo ambiental muito legal. Com quase toda certeza, muito melhor do que estava antes, inclusive. E eu acho que a maneira de fazer isso é seguir os novos parâmetros da restauração, porque não adianta, o que aconteceu, aconteceu. E agora o que nós temos que fazer é usar os novos parâmetros da restauração e fazer um bom planejamento de paisagem para a região, né? Porque o que acontece com o avanço sobre as áreas naturais? O normal, o tradicional, é que vai sem nenhum planejamento, né? Vai acontecendo. A ocupação da terra é meio aleatória, meio influenciada por atividades econômicas, vai acontecendo. Então, isso não é uma boa coisa para a área ambiental, principalmente, e nem para a econômica e social. Não. Um mínimo de planejamento é importante. A discussão do que fazer, ela é muito polêmica o tempo inteiro, né? A gente não consegue ver convergência, ou pelo menos na maior parte das situações não tem convergência, né? O próprio mundo das organizações ambientais não tem uma visão única sobre como lidar com esse desastre todo, com esse desafio. A gente acaba vivendo numa situação de um conflito permanente entre todas as organizações. Por exemplo, na restauração. Se a gente faz uma restauração mais ou menos biodiversa, né, no primeiro momento. Você que mexeu tanto com esse mundo da restauração, como é que você vê esse processo todo? Então, como é que eu pauto a minha ação nesse campo? Primeiro com base na ciência, o máximo que for possível. Reconhecendo aqui que a ciência também tem limite, né? Tem limites e nem sempre os cientistas concordam. Mas tem que seguir pela maior decisão nesse campo. Isso tem que estar integrado com as comunidades e com quem está ali. Não pode fazer isoladamente. Pensar junto o futuro da região. Tudo o que é feito é realizado em propriedades das pessoas que moram nessa região, que são atingidas, que eram os pequenos proprietários, os grandes proprietários, os pescadores. Então, se não fizer sentido para elas tudo isso que a gente está fazendo, nada vai acontecer. Agora, a agenda da restauração, muitas vezes, é muito distante do fazer sentido para as pessoas que moram nessas regiões. Eu acho que esse é um grande desafio para você, porque o truque aqui é como é que eu pego a agenda pré-estabelecida e negocio com a comunidade para fazer uma coisa que... Porque senão você pode fazer o que você quiser, Roberto, que não vai funcionar. Claro. Não vai funcionar. Eles são a base, o seu alicerce Com certeza. Para alcançar resultados bons. Cláudio, uma das coisas que a gente discute muito na Fundação é como é que se concilia a geração de conhecimento feita pela sociedade civil, pelas ONGs que estão envolvidas em todo esse processo, com a academia. É um desafio, porque todos os dois campos têm o seu papel. A sociedade produz conhecimento, em alguns lugares produz muito conhecimento, e o mundo acadêmico também produz conhecimentos. Eu sou um fã e nós já conversamos algumas vezes sobre isso, eu sou um fã da utilização do conhecimento da ciência cidadã e etc. E o que eu tenho usado para fazer isso, e alguns dos grupos que eu trabalho têm feito, é muito do extensionismo. A gente precisa ter um extensionismo muito bem feito, que saiba... Porque na definição do extensionismo você vai pegar as perguntas da comunidade, levar para os pesquisadores, para eles trazerem respostas. Mas eu acho que é uma via de duas mãos essa história. Então,
a gente precisa incentivar a via de duas mãos e transformar em ação, né? Claro, em ação, claro. Em ação de sustentabilidade, em ação de um desenvolvimento sustentável, em ação de conservação, em ação de econômica também. Um dos temas que a gente discute, né, é aonde localizar essas ilhas de reparação, né? A escolha dos locais é muito importante e cada vez mais satélites e tal, para a gente entender quais são os lugares mais adequados. Mas não adianta você escolher cientificamente que ali é o melhor local se não houver um movimento daquela comunidade para que aquilo ocorra. É que ciência é ciência mesmo, tem que usar a ciência mesmo, mas tem que validar. Gosto muito do trabalho que a gente faz, que a gente chama de econegociação, que é essa validação. Porque você pega e abre numa grande mesa com tomadores de decisão, você abre o mapa, então fica mais fácil de você fazer uma primeira aproximação e depois fazer uma validação e trabalhar a partir dessa validação. Nós sempre trazemos para as econegociações, principalmente as professoras, muitas professoras. Elas são pessoas respeitadas na comunidade e, claro, está sempre o prefeito, o chefe da polícia ambiental, tomadores de decisão, mas as professoras têm que estar lá. Legal esse conceito de eco-negociação. Eu gosto muito disso. Eu conhecia, né? A zona do Médio Rio Doce é muito ocupada pela pecuária, mas parece que o futuro da produção de alimentos não vai continuar na produção extensiva de gado com essa relação que existe hoje, né? A gente está falando aqui da fronteira de conhecimento, de como é que o mundo vai avançar, por exemplo, nos alimentos. Mas numa discussão sobre reparação, não dá para a gente esquecer disso, né? Tem que trabalhar aqui pensando lá. Pois é. É o que a gente pensa, né? Como que, por exemplo, o mundo da produção dos alimentos sintéticos se conecta com toda essa ação de reparação que a gente tem hoje. Isso eventualmente gera oportunidade dessa região entrar numa economia diferente da economia que ela tem hoje. Né? Sabe o que eu penso, você falando isso? Eu penso nos jovens mesmo, nos jovens da região. Eu fui conversar com os jovens, a gente trabalha com 28 comunidades no Rio Negro, lá na Amazônia. E nós fizemos um trabalho científico, entrevistamos os jovens da região. E a pergunta era exatamente, o que vocês querem para não ir para Manaus? Porque Manaus é o grande atrativo de emprego para esses jovens. E a resposta, número 1, e não foi educação que eu esperaria, foi banda larga. Se você conversar com os jovens, você vai descobrir que eles têm desejos que não necessariamente são aqueles que nós pensamos que são. Onde é que a gente arranja semente para todas essas iniciativas de reparação? Você está falando de semente mesmo ou semente... você está falando de semente de árvore ou semente... Não, semente das árvores mesmo, que tem que ser no processo da reparação florestal. Tratar as sementes e tratar mudas, aí o ideal, e a minha experiência é muito clara nesse sentido, é com viveiros comunitários. Tem que fazer um monte de pequenos viveiros e alguns vão viver, outros vão desaparecer, mas no final você vai ter uma rede de coletores e produtores que... E com suporte da academia, eventualmente, sobre rastreabilidade, sobre todo o processo de quebra de torneiras, no tudo nosso isso. caso, nossos extensionistas estão trabalhando lá pertinho deles. Tá. Mas, surpresa, eles sabem muito. Claro, né? Então, passa vindo, aquilo que a gente falou antes. Eles têm um conhecimento enorme. Tem algumas pequenas coisas que a gente pode ensinar para eles e tem muitas coisas que a gente pode aprender com eles também. Cláudio, jovens, empreendedorismo, restauração, a conexão da restauração com a produção, geração de conhecimento, é por aí que a gente tem que navegar para a construção desse futuro, né? Educação com jovens empreendedores, com sustentabilidade. E a conexão local, né? E aí, tudo isso você vai fazer ou localmente... Do laboratório, do escritório, não vai, não. Ou globalmente, ou onde for, mas no caso específico aqui, a conexão local é trabalhar com a comunidade. Obrigado, Cláudio, por tudo, pela sua contribuição aí o tempo inteiro. Estou com a certeza de que vamos ter bons resultados aqui.